Bom dia, muito obrigado pela presença. Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. A Casa Jota Online recebe hoje o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. Para esse evento, contaremos com a participação especial da Carla Gamba, repórter do Jota em Brasília. Lembro aos convidados e convidadas que esse conteúdo ficará disponível no nosso canal do YouTube. Portanto, se você gostar, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações para receber sempre os alertas de novas transmissões do Jota em tempo real. Lembro ainda que os assinantes do Jota podem formular questões pelo chat do aplicativo Zoom. Agradeço ao secretário pela presença e pela atenção com os assinantes do Jota. Secretário, bom dia. Eu queria iniciar com uma pergunta sobre as providências do Ministério da Saúde no sentido de enfrentar essa variante Ômicron. Tanto no aspecto do reforço da imunização, né, as providências logísticas, quanto no controle de circulação de pessoas, se é que isso é possível ou se é que isso está no radar do Ministério. Qual o diagnóstico que o governo faz dos riscos dessa mutação do vírus? E eu pergunto ao senhor, o Brasil está preparado para enfrentar esse novo momento da pandemia? Muito bom dia mais uma vez. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos acompanham aqui durante essa manhã. Bom, então, a variante Ômicron foi identificada inicialmente na África do Sul, né, já ingressou no Brasil. Hoje a gente tem 6 casos confirmados, 3 em São Paulo, 2 no Distrito Federal e 1 no Rio Grande do Sul. E temos um caso suspeito, salvo engano, informação de ontem da nossa vigilância. A gente ainda não tem muitas informações sobre essa variante, Fábio, mas numa primeira avaliação, os cientistas têm apontado que é uma variante de potencial contágio maior, né? Então contagia de forma mais rápida, mas ao mesmo tempo a boa notícia é que ela não agrava. No Brasil, esses 6 indivíduos que estão contaminados, todos estão com sintomas leves ou assintomáticos. Então, acho que essa é uma boa sinalização. Muito cedo ainda para a gente tomar uma conclusão acerca da maior transmissibilidade e também acerca do menor potencial ofensivo dessa variante, mas já são alguns nortes que apontam nesse sentido. Como você colocou muito bem, acho que a principal mensagem, uma das principais armas que a gente tem para poder evitar o espalhamento dessa variante é a ampliação da nossa cobertura vacinal. Ainda que a gente não tenha informações acerca da efetividade ou não da vacina, a estratégia de ampliar a vacinação se mostra eficiente, porque todas as variantes que surgiram, Fábio, sempre teve essa dúvida, mas a vacina sempre se mostrou eficiente com todas as variantes. A gente teve a originária, né, que foi a alfa, originalmente identificada na China, depois a gente teve a beta, tivemos a gama, tivemos a delta, que ainda assola a América do Norte, e tivemos agora, então, tivemos algumas outras, enfim, mas tivemos agora e temos, então, a Ômicron. Então, essa é uma das principais estratégias do Ministério, é reforçar essa mensagem da ampliação da nossa cobertura vacinal. Enquanto isso, a gente tem trabalhado aqui no Ministério para, em caso inesperado ou de um aumento de demanda de infraestrutura hospitalar, a gente precisa planejar todos os nossos insumos que são utilizados no enfrentamento da pandemia. Então, um estoque estratégico de kit OT, né, a gente finalizou uma compra internacional, então temos um estoque estratégico reservado no nosso centro de distribuição, para caso seja necessário a gente mandar esse estoque para algum estado que eventualmente tenha um pico de demanda de utilização dessa infraestrutura. A gente distribuiu ao longo do ano de 2020 e ao longo do ano de 2021 diversos equipamentos que são utilizados para montar as UTIs. Então, os ventiladores, os monitores, tudo isso foi distribuído a estados e municípios, por mais que eles estejam numa estratégia de desmobilização, porque hoje, muito fruto do resultado da vacinação, temos um cenário mais arrefecido, então estão desmobilizando a infraestrutura, mas a boa notícia é que, se precisar, eles teriam equipamento para mobilizar novamente num curto espaço de tempo. E estamos acompanhando também a ocupação desses leitos em todos os estados e sempre nos colocando à disposição para poder contribuir ou para poder ajudar os estados no que for preciso, né? Um outro item
que foi muito disputado, usar essa expressão durante a pandemia, foram cilindros de oxigênio, né? Então, mais uma vez, o fato de termos passado esse período faz com que a gente já tenha esses cilindros e, caso necessário, a gente já teve a expertise de organização de uma logística de distribuição desses oxigênios. Então, temos conversado bastante com os estados e nos colocado à disposição e monitorado também o consumo de todos esses insumos utilizados no enfrentamento à pandemia. Temos conversado também bastante com os laboratórios, né? Ainda não temos uma resposta acerca da efetividade. Temos já alguns ensaios de laboratórios que apontam pela eficiência e eficácia da vacina com relação à variante Ômicron. Claro que a gente ainda não pode precisar, mais uma vez, são ensaios iniciais de laboratório, mas sim se mostram eficientes. E a gente verifica, Fábio, ainda que a Ômicron tenha entrado no país, né, a gente tem esses 6 brasileiros que estão identificados como positivos, a gente ainda não verificou no Brasil um espalhamento do vírus. Mas compete dizer, Fábio, também, se a gente revisitar os números, que a coleta na África do Sul, que identificou a primeira variante Ômicron, foi no dia 11 de novembro. E no dia 25 de novembro foi quando a África do Sul fez a coletiva e informou, então, a identificação dessa nova variante. Então, a gente teve 14 dias aí de circulação de pessoas da África do Sul, da Europa, da África do Sul para o Brasil. Então, é provável e possível que ela já tenha se espalhado pelos continentes. Mas o ministro comentou, né, e não só o ministro, mas outras autoridades sanitárias comentaram, de fato, é uma variante que a gente precisa ter atenção, por óbvio, a gente não pode menosprezar, mas também a gente não precisa achar que teremos uma nova pandemia, enfim, a gente precisa ter calma, ter cautela. Claro que uma precaução nesse momento é sempre bem-vinda, mas também não significa que teremos aí um novo ciclo ou uma nova onda, como a gente já enfrentou nos últimos meses. Bom dia, secretário. Eu queria aproveitar, o senhor falou de cobertura vacinal. O ano passado a gente viu, nós vimos, né, assim como o senhor cita os cilindros, a própria compra de vacinas foi surgiram diversas dúvidas, né, no início, tanto até em relação à própria compra que o governo brasileiro iria fazer, quanto em relação a se teríamos vacina suficiente para imunizar toda a população. Diante desse quadro, dessa nova variante, o governo brasileiro ele tem alguma estratégia de compra que garanta, né, que a gente vai ter, caso precise de aplicar 2 doses novamente em toda a população no próximo ano? Já se discute essa possibilidade? O que é que está essa questão das vacinas para 2022? Obrigado pelo questionamento, Carla. Acho que a oportunidade de falar um pouquinho sobre vacinas é sempre bem-vinda e agradeço aqui o espaço concedido pelo Jota. Então, a vacina se mostrou e tem se mostrado a principal arma aí ao enfrentamento da pandemia, né? Então, com essa visão, o governo federal já se planejou para 2022 na aquisição de vacinas. Para 2021, foram firmados contratos que totalizarão, né, porque nem todos foram entregues ainda, 600 milhões de doses. Então, a gente teve contratos assinados com o laboratório Butantan, que recebe as vacinas da Sinovac, né? A gente tem as vacinas da AstraZeneca, que são fornecidas em parceria com o Instituto Fiocruz. Nós temos a vacina da Pfizer, que hoje é o imunizante mais distribuído no Brasil, e temos também o imunizante da Janssen. Então, são 4 laboratórios e de 3 tecnologias distintas, né? Então, a gente tem o vírus inativado, que é a tecnologia da Coronavac, do Butantan. A gente tem a do adenovírus, que é a tecnologia da Janssen e a tecnologia da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, e temos a plataforma de mRNA. Então, se mostrou interessante essa estratégia, porque além de diversificar laboratórios, diversifica tecnologias. E a gente pôde, então, explorar
o melhor potencial de cada tecnologia na medida que o tempo foi passando. Então, ciente disso, ciente da importância da vacina, o governo federal já se planejou para 2022. Então, o primeiro trabalho que a gente fez, Carla, foi identificar a necessidade de doses para o ano de 2022. Então, a pandemia é recente, acho que as evidências elas vão se construindo ao longo do tempo, mas quando se fechou o planejamento de 2022, tomou-se, então, a decisão com base nas melhores evidências que existiam à época. Então, qual foi a necessidade identificada? Então, hoje, a gente tem garantido em aquisições, contratos firmados, entregas garantidas, entregas contratadas, uma dose de reforço para toda a população maior de 18 anos e menor de 60 anos. Então, para toda essa população, já está contratado uma dose de reforço para o ano de 2022. Para aquela população maior que 60 anos, por precaução, então, adquiriu-se 2 doses de reforço extras, né, para o ano de 2022. Então, caso seja necessário, a gente irá reforçar. E a gente tem um quantitativo também em havendo ampliação de grupo-alvo para imunização, a gente teria, então, aí uma quantidade reservada para isso. Bom, então, essa é a necessidade. A partir dessa necessidade, a gente faz, então, a nossa estratégia de aquisição. Pois bem, com a estratégia desse ano, e aí na estratégia desse ano já está incluída a dose de reforço para os acima de 60 anos, né? A gente vira o ano com 154 milhões de doses em estoque. E, em função disso, da nossa necessidade, a gente firmou mais 2 contratos, um com o laboratório Pfizer e um em fase final já de formalização com a Fiocruz, com parceria com o laboratório AstraZeneca. A Pfizer para o fornecimento de 100 milhões de doses e o que é interessante destacar desse contrato da Pfizer, Carla, que esse contrato a gente assina e a gente terá sempre a vacina mais atual produzida pelo laboratório Pfizer. Então, na medida que novas variantes possam surgir, a plataforma mRNA é uma plataforma onde rapidamente você consegue atualizar a vacina. E, em função disso, esse contrato traz essa novidade de que a gente sempre terá a vacina mais atual produzida pelo laboratório. Então, acho que esse é um ponto de destaque. Com relação à AstraZeneca, a gente tem a possibilidade, não, a gente já assinou, estamos em fase final de celebração, mas já está certo o fornecimento de 120 milhões de doses, das quais 60 serão produzidas a partir de IFA importado. Esse IFA já está em fase final de produção, muito provável que na primeira semana de janeiro a gente já receba alguma coisa aqui no Brasil, e 60 milhões de doses produzidos, então, em solo nacional, por meio do processo de transferência de tecnologia com a Fiocruz. Então, isso serão 120 milhões de doses. Então, todo esse montante, a gente vai ter um total de 354 milhões de doses, então, para fazer frente à nossa campanha para o ano de 2022. E esses 2 contratos, Carla, eles permitem ainda uma opção de compra. Então, por mais que a gente tenha fechado esses valores, no próprio contrato é possível que a gente aditive com uma quantidade extra, e aí, caso as evidências apontem a necessidade de mais uma dose de reforço, a gente tem a possibilidade de fazer essa aquisição, porque a gente já previu isso em contrato. Então, foi assim que o governo federal se planejou para o ano de 2022, passando uma mensagem de tranquilidade de que as doses estão, sim, garantidas. O contrato da Pfizer já foi assinado e o contrato da AstraZeneca deve ser assinado aí nos próximos dias. Secretário, aproveitando a pergunta da Carla, esses contratos que o Ministério já firmou ou está em fase final de assinatura, eles têm dispositivos ali técnicos jurídicos que permitam, por exemplo, caso os laboratórios, e pelo que a gente tem ouvido internacionalmente, existe já movimento para adaptação desses imunizantes a Ômicron, assim, a produção de novos, inclusive, novos imunizantes para enfrentar a Ômicron. Esses contratos que o Ministério está firmando, é possível adaptá-los a essa nova realidade, ou seja, a aquisição de vacinas para 22, ela pode já contemplar esses imunizantes adaptados para a variante? Perfeito, Fábio. Comentei um pouquinho, mas
para explorar um pouco mais esse tema, eu acho que é importante, foi uma das preocupações que o governo federal teve, né? Olha, a gente está firmando um contrato para longo prazo, a gente não sabe qual vai ser o comportamento do vírus em longo prazo, então se fez necessário flexibilizar o conceito de vacina no objeto contratado. Então, a gente não está contratando a vacina X, a gente está contratando, então, a vacina mais atual produzida pelo laboratório. E o laboratório assume o compromisso de sempre atualizar a vacina, caso seja necessário ou caso surja uma nova variante. Então, hoje, a gente tem uma fórmula de vacina que é fornecida. Vamos supor que em janeiro se entenda necessário atualizar essa fórmula para poder ampliar a eficácia em função de uma outra variante ou da própria variante Ômicron. O nosso contrato já então permite e faz com que o país, o Brasil no caso, tenha então a vacina sempre mais atual e sempre atualizada a caso surjam novas cepas. Então a gente teve sim essa preocupação, como é um contrato para o ano que vem, a gente sabe muito da dinâmica, foi algo que a gente conversou com os laboratórios, eles toparam, isso foi inserido então no nosso contrato. Só uma outra pergunta, secretário. O assunto mais controverso da semana, aí, sem dúvida, é a discussão sobre controle de acesso de estrangeiros, né, ao país. Por conta, como o senhor já mencionou, é bem provável que, dado esse intervalo de quase 2 semanas entre o primeiro caso e a notificação oficial das autoridades, né, a coletiva lá na África do Sul para anunciar enfim, a proliferação da Ômicron no país, como a circulação permaneceu livre nesse período, é muito provável que a Ômicron já esteja presente em todos os continentes, em quase todos os grandes países, principalmente o Brasil não escaparia disso. O governo já anunciou as suas medidas, né, já, depois de discutir algum tempo, fará algumas restrições aos estrangeiros ali não vacinados, eles terão os 5 dias de quarentena, mas existem medidas sendo adotadas por estados, ou pelo menos prometidas por entes federados, sobretudo estados, que seriam mais duras, né, na circulação ali de pessoas nessas regiões. Eu queria saber, a gente sabe que o controle de acesso ao país, né, os aeroportos, é atribuição federal, portanto, os estados não têm autonomia para tomar decisões, né, em aeroportos e nas fronteiras, mas eu queria a avaliação do Ministério sobre essas medidas que estão sendo tomadas por alguns estados, alguns municípios, que são mais agressivas, diria, mais agudas, né, do que as adotadas pelo governo federal. O senhor entende que pode haver uma confusão, o senhor pode ter algum tipo de um conflito aí com os entes federados? O senhor tem um contato permanente aí com os secretários, né, de Estado de Saúde. Qual que é a sua visão sobre essas diferentes medidas tomadas regionalmente, se elas podem gerar algum tipo de conflito e se o Ministério está agindo de alguma maneira para tentar dar uma coordenação nacional para essas medidas locais, aí, passaporte sanitário e outras medidas locais adotadas por estados e municípios. Muito bom, Fábio. A gente, então, publicou nessa madrugada, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, mas a nova portaria que regulamenta, então, essas questões de fronteira. Antes dessa nova portaria, estava vigindo a portaria interministerial que exigia para o modo aéreo de transporte um RT-PCR coletado 72 horas antes do embarque ou um teste rápido de antígeno coletado 24 horas antes do embarque. Em esses testes dando negativo, o passageiro, então, poderia embarcar, chegava no Brasil, precisava preencher um formulário que a gente chama de DSV. Quem elabora esse formulário é a Anvisa, e a partir daí, então, estaria liberado para poder circular no país. Então, foi uma discussão que aconteceu ao longo das últimas semanas, e com essa discussão o governo entendeu que era importante trazer algumas medidas um pouco mais restritivas às atuais, para que a gente pudesse, de forma, enfim, por precaução ou por cautela, acompanhar o desenvolvimento dessa variante Ômicron e ver como é que isso se comporta. Então, qual foi essa medida? E muito preocupado também, Fábio, com as grandes circulações que, em regra, acontecem no fim do ano. Então, quais foram essas medidas que foram publicadas hoje no Diário Oficial?
Então, as medidas pré-embarque, elas continuam valendo, então, RT-PCR 72 horas antes do embarque e antígeno 24 horas antes do embarque continuam valendo, sendo requisitos essenciais para garantir o embarque do passageiro. Então, se não tiver o teste negativo, não embarca. E agora a gente traz também a medida de vacinação. Então, é preciso que o passageiro apresente um certificado de que foi vacinado, e ele se vai apresentar isso previamente ao embarque à companhia aérea, e lembrando que isso também pode e será exigido pelas autoridades sanitárias do aeroporto. A Polícia Federal, a Anvisa, então todas essas autoridades podem e exigem não só o RT-PCR negativo, mas também o certificado de vacinação. Mas há uma alternativa. Aqueles países que, porventura, não tenham a disponibilidade de vacinas, ou eventualmente aquelas pessoas que não se sentem confortáveis ou não querem tomar a vacina, existe a possibilidade de entrar, então, no solo brasileiro sem a apresentação desse certificado de vacinação, só que nesse caso específico ele precisa cumprir alguns requisitos. Quais seriam eles? Ele precisa informar o endereço que ele vai cumprir, então, uma quarentena de 5 dias, e após essa quarentena, ele se compromete em realizar um teste de RT-PCR ou de antígeno. Em esse teste dando negativo, ele então está liberado para poder circular. Então, só para recapitular, Fábio, não ter nenhuma confusão na mensagem. Então, a gente tem duas possibilidades. A primeira, o passageiro entra, apresenta o certificado de vacinação. Qual vacina vale? A gente conversou bastante com a Anvisa e adotou-se o seguinte critério: vale vacina aprovada pela Anvisa, vale vacina aprovada pelo OMS e vale também vacina aprovada no país de origem no qual o passageiro está embarcando. Lembrando que sempre imunizado com as 2 doses, se a vacina ou o laboratório assim exigir, e 14 dias após a segunda dose. Então, se enquadrou nesse caso, apresentou o certificado de vacinação, então está livre para poder circular sem nenhuma exigência. Caso contrário, caso não apresente o certificado que comprove a vacinação, ele então se compromete e se obriga a cumprir uma quarentena. E como é que ele vai fazer o cumprimento dessa quarentena, Fábio? Ele vai informar nesse mesmo DSV que ele já precisa informar diversas outras informações para a Anvisa, e nesse DSV ele informa qual é o endereço que ele se compromete a cumprir a quarentena. Então, a Anvisa tem uma base de dados e informa ao nosso CIEVS, que é um centro integrado de vigilância, que já funciona há muito tempo, enfim, e faz a vigilância não só da Covid, mas de todas e diversas outras patologias, informa ao CIEVS Nacional, e o CIEVS Nacional, por sua vez, informará ao CIEVS estadual, que conta com o apoio da vigilância local, então, para fazer um monitoramento ativo dessas pessoas. Caso as pessoas não cumpram com o prometido, aí existem lá as possibilidades previstas em portaria de sanções para os passageiros que não cumprirem com o que se comprometeram, em especial com relação à quarentena e à realização do teste RT-PCR ou antígeno negativo após o 5º dia. Se o teste der positivo, ele entra no nosso guia de vigilância tradicional, enfim, e aí é tratado como qualquer outro brasileiro que é testado positivo, enfim, aí tem todos os procedimentos e isso pode ser visto dentro do nosso guia. Bom, então é isso, Fábio. Eu queria, acho que antes de falar um pouquinho sobre as medidas dos estados, esclarecer para todos que nos acompanham qual foi, ou traduzir um pouquinho o que consta na nossa portaria. Então, antes, a gente, com um cenário epidemiológico um pouco mais confortável, entendeu que a gente poderia flexibilizar algumas medidas de fronteira, e isso foi feito, né? E com isso, com a variante Ômicron, então entendeu-se importante a gente restringir um pouco mais esse acesso, de tal forma que a gente pudesse aguardar, então, os resultados da Ômicron, né? Acho que é importante destacar isso também, Fábio. Hoje a gente tem um cenário epidemiológico que permitiu essa flexibilização maior.
Então, a gente tem hoje aí cerca de 90% de toda a população-alvo imunizada com uma dose e cerca de 80% de toda a população-alvo imunizada com as 2 doses, né? São mais de 360 milhões de doses distribuídas e a adesão da população brasileira à vacinação fez com que a gente tivesse um cenário epidemiológico um pouco mais confortável. Para as fronteiras terrestres, né, foi então sugerido a possibilidade ou a disponibilidade que enfim, a pessoa que ingressa no país ele tem a disponibilidade de apresentar o certificado de vacinação ou um teste de RT-PCR negativo ou o antígeno negativo coletado naqueles mesmos prazos do aéreo, 72 horas antes do ingresso e 24 horas antes do ingresso. A gente sabe que na fronteira terrestre a gente não consegue fazer um controle migratório muito intenso. Então, a gente trouxe a regra adotada pelos Estados Unidos na fronteira terrestre com o Canadá. Então, não se exige a apresentação do documento por ingresso, porque a gente sabe que no controle a gente não consegue fazer esse controle pessoa a pessoa, mas que a pessoa, caso interrogado ou caso parado por alguma autoridade sanitária, precisa, então, apresentar os comprovantes. Caso não apresente, estaria, então, sujeito às mesmas disposições previstas na portaria, caso infrinja alguma regra prevista lá na portaria. Então, feito isso, Fábio, é importante dizer que entendeu-se importante, nesse momento, adotar essas medidas mais restritivas com a condição de se reavaliar essas medidas, isso tem na portaria, né? A gente reavalia em qualquer alteração de cenário epidemiológico, mas, salvo engano, isso foi discutido, confesso que não vi a última versão da portaria, mas a gente tem um compromisso, caso não tenha portaria, de internamente, em 30 dias, voltar a discutir e ver se é necessário um novo posicionamento com relação ao que está posto lá. Só trazendo alguns números para melhor qualificar essa discussão, Fábio, a gente terá no transporte aéreo, nas próximas semanas, cerca de entre 90 e 100 mil pessoas chegando por semana no Brasil. Os 3 aeroportos de maior movimento são Guarulhos, Galeão e Brasília, nessa ordem. Guarulhos concentrando aí cerca de 80% desse fluxo, depois Galeão e Brasília e alguns voos residuais em outras capitais ou em outros aeroportos. Então, são 100 mil pessoas, dos quais cerca de 70% são brasileiros. Então, se a gente, entre aspas, importar ao mesmo percentual de vacinação que a gente tem hoje, encontra de mais de 90% da população-alvo imunizada com uma dose, mais de 80% da população-alvo imunizada com 2 doses, e se respeitando esse percentual, a gente está falando, então, aí de um universo potencial de cerca de 15 mil passageiros por semana que poderiam se enquadrar. Tudo muito recente, a gente ainda não tem esse dado, a Anvisa vai passar a controlar e monitorar esses indicadores a partir de sábado, que é quando começa a vigir a portaria. A portaria foi publicada hoje, mas foi dado um prazo de 48 horas para todos os órgãos, companhias aéreas, enfim, se ajustarem aos procedimentos que precisam ser ajustados para que a gente possa, então, começar a implementar essa medida. Queria destacar aqui também, Fábio, perdão, Carla, só para finalizar, queria destacar aqui mais 2 medidas que o governo entendeu interessante. Já conversei com secretários municipais, já conversei com a Secretaria de Aviação Civil e a gente vai, então, se tudo der certo, a partir de segunda-feira, esse é o nosso esforço, disponibilizar postos de vacinação nos próprios aeroportos, nesses 3, no primeiro momento, para que, em caso algum estrangeiro que chegue no país, ou brasileiro que seja, e queira se vacinar e não teve a oportunidade de vacinar, então ele vai ter lá a disponibilidade de imunização no próprio aeroporto. Então, a gente está organizando isso, já falei com o secretário municipal do Rio de Janeiro, já conversamos com o secretário aqui do Distrito Federal, já conversei com o secretário municipal de Guarulhos, está à disposição, a gente só vai ajustar uma questão de mão de obra, então, para poder conseguir viabilizar essa estratégia. Então, isso está sendo conversado, vem como uma medida interessante para poder disponibilizar, caso aqueles que não tiveram a oportunidade queiram se vacinar, ali no próprio aeroporto, desembarcou, olha, tem um posto de vacinação, se quiser vacinar, fique à vontade, vai lá e se vacina. Então, tudo isso, Fábio, foi possível e é possível
porque o Brasil tem hoje uma cobertura vacinal interessante e fez com que o cenário epidemiológico ficasse um pouco mais estável, né? Em abril, quando chegamos aqui, e aí eu especificamente, a gente via dias de 100 mil casos positivos, a gente via dias de 4 mil óbitos em média móvel. Então, hoje a gente tem um cenário um pouco mais arrefecido, com cerca de 180, 200 óbitos de média móvel e casos bem abaixo ali dos 100 mil. Ainda falta, acabei me estendendo um pouquinho, Fábio, mas eu achei importante, porque acho que é a primeira oportunidade que eu tive de falar depois da publicação da portaria, e eu achei importante esclarecer esses pontos, porque eu acho que isso gerou e tem gerado muita dúvida com relação às pessoas. Eu vou passar a palavra para a Carla, mas ainda falta eu comentar um pouquinho sobre as medidas dos estados que você solicitou, mas eu posso fazer isso depois sem problema. Só aproveitando esse gancho da portaria, o Brasil, de fato, houve no início muitas dúvidas em relação a se a nossa cobertura vacinal iria engatar ou não, e a gente chegou no momento, a se reconhecer, em um momento com índices altos, né, dessa cobertura vacinal. E muito, como o senhor mesmo explicou, tanto nessa portaria quanto a Anvisa, por exemplo, que é outro órgão que trata desse controle inclusive numa reunião de ontem, né, publicou uma nova resolução normativa a respeito do controle de cargas que chegam por meio de navios, e entre a prioridade, né, nesse controle também está essa questão da vacinação das tripulações desses navios de cargas. E aí eu pergunto para o senhor, e é inevitável que a gente fuja, na verdade, dessa pergunta. A gente tem um presidente que não se vacinou ainda, e ainda alguns focos, né, de movimentos aí de resistência e crítica à vacinação. Por outro lado, nós temos precedentes, quando ainda não existia vacina, né, de ministros que descumpriram normas sanitárias previstas, como sair publicamente sem utilizar máscara, chegaram a sofrer sanções, multas pelos próprios estados, né, os governadores. Eu queria saber do senhor, assim, nesse momento que o Brasil está vivendo, né, com a alta cobertura vacinal, com os índices de contaminação caindo, muito embora a gente tenha aí uma nova variante que é imprevisível, digamos assim, a gente ainda não conhece completamente os efeitos dela. Como é que o Ministério tem trabalhado isso, essa questão do presidente Jair Bolsonaro ainda não ter se vacinado, se há uma preocupação do próprio governo em relação a isso, a possibilidade, né, dele ser barrado futuramente em algum evento, e até em relação a essa própria portaria, né, porque é uma portaria que é válida para todo e qualquer brasileiro e estrangeiro que estiver entrando no Brasil. Como o presidente não se vacinou, ele estaria sujeito a essa quarentena. Seria isso, esse controle? Pois não, Carla. Bom, vamos lá então. Então, acho que a mensagem do Ministério da Saúde, ela tem que ser de incentivo para que todos se imunizem. E esse tem sido o nosso esforço, né? Um esforço de convencimento, um esforço de mostrar que as vacinas são seguras, de mostrar que a gente tem hoje um cenário mais arrefecido. Óbvio que diversos outros fatores ajudam nesse cenário mais arrefecido, mas a nossa avaliação muito por conta do avanço da vacinação. Então, essa tem sido a nossa mensagem, é isso que a gente gostaria de levar para todos os brasileiros. Então, da importância da imunização, se não tomou a primeira dose, que procure o posto de saúde para tomar a sua segunda dose e reforçar a necessidade
da segunda dose, porque a imunização ela só é completa com as 2 doses de vacina para aqueles laboratórios que assim preconizam. No caso específico do Brasil, a gente está falando da Coronavac, da AstraZeneca e da Pfizer, a Janssen com dose única. E apontamos a importância da dose de reforço. A gente sabe, em especial na região norte, agora no final do ano, a gente tem um aumento das síndromes respiratórias agudas, né? E com isso se entendeu o importante reforçar a imunização dessas pessoas. Tanto é que a decisão do governo de reforçar a imunização, ela veio antes do anúncio da variante Ômicron. Então, isso fez com que o Brasil, enfim, de forma, na minha visão, acertada, elevasse a imunização dos brasileiros, então, no momento onde a gente tem aí um aumento dessas síndromes respiratórias agudas, em especial na região norte, no fim do ano, isso aumenta. Então, isso faz com que, na possível chegada da variante Ômicron, a gente tenha, então, os brasileiros com imunidade mais alta. Então, essa é a mensagem que o governo federal gostaria de passar, né, de estimular que todos os brasileiros tomem, então, a vacina, porque ela é segura e, na nossa visão, ela é uma das principais armas no enfrentamento da pandemia. Quando a gente pega alguns dados e algumas evidências, a gente verifica que a chance de agravamento e a chance de um eventual óbito, ele se aumenta caso você não tenha tomado a vacina. Então, acho que esse é o trabalho do Ministério, é tentar convencer as pessoas e mostrar que, na visão do Ministério, esse é o caminho a ser seguido. Com relação à portaria, ela é válida, sim, para todos os brasileiros, né? Brasileiros e estrangeiros se submetem ou passam a se submeter ao que está disposto lá a partir de sábado, que é quando a portaria entra em vigor, né? Então, é isso e, enfim, a regra vale para todos. Só para relembrar e rememorar um caso específico, Carla, quando o ministro Queiroga testou positivo e ficou nos Estados Unidos, toda a tripulação que o acompanhava naquela missão, então cumpriu a quarentena de acordo com aquele mesmo manual que eu citei no começo da nossa conversa aqui, de vigilância produzido pela Secretaria de Vigilância em Saúde. Após o 5º dia de quarentena, esses 5 dias ficando a pessoa assintomática, se submete ao teste, em o teste dando negativo, está liberado para poder fazer, enfim, as suas atividades do dia a dia, e todos, só para rememorar, que estavam presentes, então se submeteram ao protocolo previsto no manual do Ministério da Saúde. Então, acho que essa que tem que ser a nossa mensagem, esse é o nosso esforço de convencer, né, para que as pessoas se sintam à vontade e procurem um posto de vacinação para que então se imunize, reforçando a ideia de que ela é sim segura e ela é, na nossa visão, uma das principais armas ao enfrentamento da pandemia. Secretário, eu queria que você pudesse concluir a sua fala sobre os estados, né, estados e municípios, a sua interlocução com os secretários e até com os governos estaduais, e como o senhor está vendo essa série de medidas tomadas localmente, que muitas vezes divergem das medidas nacionais. O senhor entende que o Ministério pode exercer um papel de liderança, de coordenação nacional, ou se até pelas decisões judiciais recentes, se as medidas somente vão ser tomadas pelos entes federados? Bom, Fábio, eu acho que hoje a gente tem um cenário um pouco mais arrefecido, né? De fato, a gente teve um cenário um pouco mais turbulento há alguns meses atrás, em especial com relação às medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, algumas eventuais medidas adotadas em âmbitos estaduais e municipais, mas hoje a gente já verifica uma tendência de harmonia um pouco maior entre, enfim, as 3 esferas governamentais no que toca ao enfrentamento da pandemia. Eu vou conversar com enfim, os secretários e todas as autoridades daqueles estados ou municípios que já anunciaram uma intenção de algumas medidas um pouco mais restritivas, mas eu achei importante não fazer o contato antes, Fábio, porque eu queria que a portaria fosse publicada e eu achava importante esclarecer um pouquinho quais são os requisitos apontados pela portaria, porque acho que talvez não tenha ficado muito claro para todos, né? Só para trazer um exemplo, né? A gente viu, depois do anúncio de ministros, alguns jornais trazendo algumas matérias
mas essa decisão ou o que está posto na portaria está alinhado com as sugestões da Anvisa nas duas notas técnicas que foram encaminhadas à Casa Civil. Então, tanto com relação ao aéreo, tanto com relação ao terrestre. O terrestre a gente tem uma novidade com relação à recomendação da Anvisa, mas é algo que eu conversei bastante, converso com os diretores, e é algo que tem respaldo sanitário para poder seguir. Então, eu acho importante trazer esse exemplo, acho importante trazer primeiro, esperar a portaria ser publicada, para que a gente tivesse a oportunidade, então, uma vez publicado, uma vez positivado na norma, discutir com os secretários, discutir com as autoridades, para ver se de fato ainda há, na visão deles, algo a ser aprimorado no que toca ao controle de fronteiras, né? Então, só para traduzir, por exemplo, a portaria materializada hoje, ela tem respaldo integral na nota técnica da Anvisa no que toca ao setor aéreo, por exemplo, que é hoje a nossa grande porta, a nossa grande fronteira com o mundo, e a gente precisa ter um cuidado especial, um cuidado diferenciado para o transporte aéreo, porque no transporte aéreo a gente verifica um potencial de difusão muito rápida dos passageiros. Então, o passageiro chega em Guarulhos e algumas poucas horas ele está em qualquer capital do país, diferente da fronteira terrestre, né? A fronteira terrestre ali do centro-sul, onde você tem uma malha urbana um pouco mais consolidada e uma malha de cidades um pouco mais consolidada, você pode ter sim um espalhamento um pouco mais rápido, mas você não consegue fazer com uma pessoa que entre na fronteira terrestre do Rio Grande do Sul e rapidamente se desloque para a região norte. Você tem um tempo um pouco maior de deslocamento. Ele pode sim acessar o aeroporto, pode aí do aeroporto se deslocar, isso pode acontecer sem dúvida. Mas as fronteiras ali mais centro-norte, a gente não verifica uma malha urbana muito extensa, então é um fluxo mais ali regional, de fato, que fica por ali. Então, por isso que a gente tem um olhar mais cauteloso com relação aos aeroportos. Estamos conversando, por que não também fazer essa mesma estratégia de montar postos de vacinação na fronteira? Esses aeroportos estão mais avançados e a ideia, de fato, é, então, adotar essa estratégia. Além disso, comecei a comentar e acabei não finalizando minha fala, mas é reforçar junto à Anvisa e à ANAC a importância da utilização das máscaras ao longo dos voos. A gente vê relatos de alguns passageiros nos voos internacionais onde não se respeita muito essa regra, mas a gente vai reforçar a importância, vamos conversar com eles para que eles transmitam às companhias aéreas a importância da fiscalização dessas medidas ao longo do voo. Então é isso, Fábio. Eu queria esperar essa portaria ser publicada. Acho que a comunicação gerou algumas dúvidas. Acho que agora, com a portaria positivada, vou fazer contato com todos, enfim, aí muito com essa postura de tentar harmonizar esses entendimentos para que, no fim do dia, quem ganha é a população, né? Eu acho que esses desencontros, vou usar essa expressão, talvez gere muita dúvida para a população. Então é isso. Secretário, só se falou sobre a questão das máscaras, né? E eu queria aproveitar essa sua fala sobre o assunto para, em algum momento, o Ministério chegou a discutir internamente a possibilidade de algumas instruções, até algumas deliberações administrativas no âmbito do Ministério para orientar a flexibilização do uso da máscara nacional, quando tinha aquele momento em que não estava ainda no radar a variante Ômicron. Alguns estados e municípios chegaram, inclusive, a abolir a obrigatoriedade, né? Em alguns estados ainda está em vigência para lugares abertos, sobretudo essa medida. Eu queria saber se, do ponto de vista do Ministério, haverá algum tipo de orientação com relação ao uso no território nacional ao uso de máscara, sobretudo em lugares abertos, né? Que não lugares fechados, e também se o senhor entende que cabe ao Ministério da Saúde algum tipo de medida ou de orientação ou de instrução para estados e municípios com relação a duas questões específicas: realização de eventos de final de ano, de Réveillon, e realização de eventos de Carnaval. Perfeito, Fábio. Vamos lá. Com relação às máscaras, né? O Ministério, de fato, estudou, né? A gente buscou na literatura e nas práticas internacionais quais seriam os parâmetros observados que permitiriam uma flexibilização da utilização das máscaras ao ar livre, né? Sempre destacar isso.
que a proposta, nesse primeiro momento, é uma flexibilização ao ar livre, em ambientes não muito tumultuados, né? Então, essa seria a recomendação. E a gente observou que, basicamente, 3 grandes grupos de variáveis ou 3 grandes grupos de indicadores, eles são observados nesse avanço na flexibilização da utilização das máscaras ao ar livre. O primeiro deles é, por óbvio, a cobertura vacinal, o índice de vacinação daquela localidade. Então, e aí a gente observa diversas práticas diferentes, né, de países, de municípios, de estados. Olha, então, se você tiver um percentual de vacinação de pessoas completamente imunizadas acima de 80%, você já pode, então, flexibilizar. Então, a gente verifica que essa é uma discussão e uma informação que sempre está presente, né? Então, a vacinação, que varia, de fato, é qual o percentual de vacinação que deve se atingir, então, que permita a flexibilização dessas máscaras. Um outro item que o pessoal sempre avalia e também, às vezes, usa na equação para poder liberar ou não liberar a utilização de máscaras ao ar livre é a ocupação dos leitos de UTI. Por que isso? Né? Porque, como a gente, enfim, está passando pela pandemia e é tudo muito novo, as evidências estão em construção, caso haja uma flexibilização da utilização das máscaras e isso faça um aumento do contágio, você precisa ter infraestrutura, eventualmente, para poder receber pessoas que necessitem dessa infraestrutura. Então, esse é um outro item que é observado. E um terceiro item que é observado é a taxa de transmissibilidade observada naquele local. Né? A gente chama muito de R. Então, um R abaixo de 1, né? Ou abaixo de 0,8, abaixo de 0,7, o que significa? Se for 1, significa que uma pessoa infectada transmite para uma pessoa. Se for abaixo de 1, significa, então, que uma pessoa infectada transmite para menos de uma pessoa, então isso significa um declínio da quantidade de contágios. Se tiver acima de 1, significa que uma pessoa está transmitindo para mais de uma pessoa, então isso significa um aumento na curva de contágio. Então, são esses 3 fatores que são observados, a gente verificou diversas práticas no mundo. O que a gente vê hoje, Fábio, comparando com esses indicadores, é que o Brasil hoje possui indicadores mais conservadores, vou usar essa expressão, do que diversos países quando adotaram medidas de flexibilização. Incluo aqui Estados Unidos, incluo aqui Reino Unido, que adotaram uma medida de flexibilização, e se a gente comparar os indicadores que o Brasil tem hoje, a gente vê que nossos indicadores são, sim, mais conservadores. Eu acho que é natural que os gestores tenham já essa medida ou a vontade de sinalizar nessa flexibilização. Ora, estamos com uma cobertura vacinal boa, né? 90% da população alvo com a primeira dose, 80% da população alvo com as 2 doses. A gente verifica aí uma baixa na quantidade de internações, né? A gente já vê alguns municípios há alguns dias sem registrar óbitos. A gente verifica também uma diminuição da quantidade de casos. Então, acho que esse é um cenário que permite, sim, que alguns gestores, levando em consideração a realidade local, façam, então, e lancem em mão dessa medida de flexibilização da utilização das máscaras. O Ministério da Saúde, quando se posicionar sobre o assunto, enfim, acaba sendo uma orientação do Ministério da Saúde. No meu entendimento, ela não seria uma orientação nacional, uma determinação nacional, na medida que, olha, a partir de hoje, o Brasil inteiro, então, pode flexibilizar a utilização de máscaras, né? Acho que não é esse caminho, acho que a gente vai apontar, então, quais seriam os indicadores, na visão do Ministério da Saúde, que apontem um cenário confortável para essa medida, e cada município, né, teria, então, ali que verificar a sua realidade local para, pautado, acho que nessa orientação do Ministério, então, adotasse essa medida de flexibilização das máscaras ao ar livre, né? De fato, a variante Ômicron é uma variante de preocupação pela Organização Mundial de Saúde, então, nesse primeiro momento, a gente entende que, de forma conservadora, ou a gente entende prudente ser um pouco mais cauteloso nesse momento. E nessa mesma postura de cautela, a gente também recomenda que seja verificado, ou seja pensado, ou discutido com os técnicos a realização desses grandes eventos de fim de ano e de carnaval, que são eventos que, de fato, aglomeram muitas pessoas. A gente sabe que controlar a transmissibilidade do vírus em grandes aglomerações é muito difícil, então a recomendação
é essa, que de fato se reavalie a realização desses eventos. Acho que, em especial, a do Réveillon, que está muito próximo, Carnaval que vá se discutindo e vá se monitorando. Mas como é uma variante nova, uma variante de preocupação, a postura cautelar ou mais conservadora no entendimento do Ministério, ela é mais adequada nesse momento. Correto, secretário. Tem algumas perguntas de assinantes, aí eu queria que a Carla pudesse fazer, por favor, algumas delas, por favor, Carla. Sim, secretário, a primeira pergunta o assinante quer saber como é que o senhor enxerga o papel da saúde suplementar nas crises sanitárias. Seria mais acesso ao sistema complementar, ele não aliviaria o SUS, né, nesses momentos de crise, como foi a pandemia, né, da Covid-19. Carla, que bom que você trouxe essa informação. Eu converso muito sobre saúde suplementar lá em casa, né? Vim do setor de infraestrutura e cheguei no Ministério da Saúde, estou aqui há 8 meses, onde pude conhecer mais de perto a realidade do sistema público. Eu gosto muito de trazer alguns números para comparar, né? Eventualmente, o assinante do Jota, ele tenha mais acesso e conheça mais de perto a realidade do sistema suplementar, que é a atenção privada, né? Então, a gente acessa muito enfim, a atenção privada, e eu quero trazer alguns números para que todos entendam o desafio do Sistema Único de Saúde e para mostrar a força do Sistema Único de Saúde e como ele conseguiu se reafirmar durante esse processo de pandemia. Então, vamos lá. A saúde suplementar, ela tem hoje cerca de 46 milhões de beneficiários. Segundo dados da ANS, que é a agência que regula o setor, a saúde suplementar teve uma arrecadação da ordem de 250 bilhões de reais, 250 bilhões de reais, ao passo que o sistema público de saúde, ele dá conta da população toda, que não está atendida pelo plano de saúde. Então, se a gente pensar numa população de 220 milhões de pessoas contra cerca de 46 milhões de brasileiros, a gente vai ter, então, ali aproximadamente 180 milhões de brasileiros que são tratados no Sistema Único de Saúde por um orçamento ordinário, não estou falando aqui de crédito extraordinário de pandemia ou de emenda parlamentar, mas de um orçamento ordinário da ordem de 140 bilhões de reais. Então, olha, 180 milhões de brasileiros para um orçamento de 140 bilhões versus 46 milhões de brasileiros com um orçamento da ordem de 240 bilhões de reais. E reforçando que alguns serviços são exclusividades do SUS. Vacinação da Covid. Só para os senhores terem uma ideia, de vacinas, o governo federal investiu mais ou algo da ordem de 30 bilhões de reais. Para quem gosta de acompanhar o setor de infraestrutura, o orçamento do Ministério da Infraestrutura é 8 bi. Então, só de vacina, a gente adquiriu quase 4 anos de orçamento do Ministério da Infraestrutura, só para vocês terem uma ideia, uma dimensão do setor de saúde, né? Então, de fato, é um setor muito vultuoso. Então, veja bem, a gente tem 180 milhões de brasileiros com um orçamento de 130, 140 bilhões de reais versus 46 milhões de brasileiros para um orçamento de 230. Então, é mais do que o triplo da população com metade do orçamento. Então, de fato, os desafios são muito grandes. Então, a saúde pública ela é um desafio muito grande. A gente precisa, de fato, aprimorar as gestões, a gente precisa, de fato, melhor direcionar a aplicação do recurso público para que a gente consiga ter, então, resultado. E uma das medidas, Carlos, que o ministro traz é exatamente um aprimoramento do setor suplementar para que a gente possa aumentar a carteira do setor suplementar e a gente possa, então, desafogar, entre aspas, a quantidade de pessoas que dependem exclusivamente do SUS. Porque com a PEC 95, que estabeleceu lá e congelou os gastos, a gente verifica sempre uma diminuição do nosso orçamento discricionário. A saúde tem muitos repasses obrigatórios. Então, de fato, a saúde suplementar contribuiu e pode contribuir muito, não só na pandemia, mas no melhoramento da saúde pública como um todo. Aproveitando, secretário, a gente está falando de sobrecarga do sistema, o Congresso ele aprovou uma lei sobre telemedicina, o atendimento, né, por meio da telemedicina. Ela se aplica ao período da pandemia
e há essa previsão de que seja aprovada uma nova lei para regulamentar a telemedicina após a pandemia. Mas o ano está acabando e essa lei ainda não foi aprovada. Eu queria saber do senhor se tem alguma maneira de o Ministério atuar nesse sentido, propor alguma coisa para que seja regulamentado. É um tema que interessa bastante ao nosso assinante também, a telemedicina. Bom, Carla, de fato, a telemedicina se mostrou essencial durante esse período pandêmico, né? Um dos principais gargalos observados aí durante o enfrentamento da pandemia foi recursos humanos, né? Então, a gente verifica, por exemplo, o estado do Amapá com 2 intensivistas que são credenciados ou que são sócios da sociedade de intensivistas. Então, poxa, a gente precisa de recursos humanos qualificados. A gente verifica que há uma concentração maior, enfim, no centro-sul do país. Então, estratégias de telemedicina ou de telesaúde se mostram muito importantes. A gente tem um projeto piloto de tele-UTI, né, que é um projeto focado em UTI, em parceria com o HC. Foi feito um piloto para a gente poder verificar o impacto de gestantes com Covid e se mostrou muito interessante. Então, a gente verificou um índice de agravo e de mortalidade muito menor, onde se dispunha, então, esse projeto da tele-UTI, que se mostrou interessante sobre 2 aspectos, Carla. O primeiro, por levar a parte assistencial, né? Então, pode ser que em alguma determinada localidade você não tenha uma especialidade de um médico. Então, poxa, você está levando essa especialidade para esse local. Mas em alguns outros grandes centros, você pode ter alunos que não estão especializados ainda. Então, além de levar essa parte assistencial, você consegue treinar e capacitar os recursos humanos. Então, você consegue acelerar, porque você tem, de um lado, um grande especialista e, do outro lado, um aluno que está aprendendo, enfim. Então, tudo isso é interessante. A gente vê tudo isso com muitos bons olhos. A gente tem um setor aqui específico para tratar de saúde digital. Agora, com o cenário de pandemia um pouco mais arrefecido, sim, a gente tem energia suficiente para poder nos debruçarmos aí sobre a telemedicina. É um assunto que o Ministério olha sim. Secretário, eu preciso liberá-lo, porque o senhor tem uma agenda de compromisso muito extensa hoje. Aliás, queria agradecê-lo pela presença. Eu queria só, nas suas considerações finais, por favor, se o senhor pudesse responder uma última questão de um assinante aqui. Tem vários assinantes, aliás, perguntando sobre tratamentos de doenças crônicas, né, que ficaram com a pandemia, ficaram um pouco ali, enfim, escanteados, digamos assim, dentro da prioridade, né, do sistema público de saúde, do próprio aspecto regulatório. Um dos assinantes pergunta para a gente se o Ministério da Saúde analisa a possibilidade de alterar, por exemplo, a política de oncologia no país, principalmente quando diz respeito ao acesso efetivo aos medicamentos oncológicos, né? Na avaliação desse assinante, existe uma avaliação ali no setor setorial de que não há acesso efetivo aos medicamentos que já foram incorporados pela Conitex. O senhor poderia falar um pouco sobre esse cenário antes de encerrar, por favor? Pois não, Fábio, agradeço aí o compromisso de vocês com o tempo. De fato, eu tenho uma outra agenda daqui a pouco. Mas eu queria fazer um comentário, aproveitar o gancho, que eu acho que é importante esclarecer para todos que nos acompanham. Conversei ontem com a equipe técnica, a gente está conversando junto com o ministro, liderado pelo ministro, sobre um pacote de medidas a serem adotadas aí no cenário pós-Covid, né? Então, não só a oncologia, Fábio, mas diversos outros procedimentos ficaram represados, né, as chamadas cirurgias eletivas. Então, o que a gente fez esse ano com relação às cirurgias eletivas? A gente tirou as metas mínimas e estamos pagando por produtividade independente do cumprimento da meta, porque a gente sabe que muito procedimento não foi feito por conta da ocupação dos leitos com a pandemia. Então, a gente discute, a gente tem reuniões frequentes com o deputado Sanderson, que é o deputado relator setorial do projeto de lei orçamentária de 2022 para o setor de saúde, e temos conversado bastante também com o deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, que é o relator geral do orçamento.
Então, a ideia é conseguir alguma parte do orçamento da União específico para a gente poder tratar de todas essas síndromes pós-Covid. Então, uma questão que se avalia de fato é, enfim, duplicar ou até triplicar o valor disponibilizado para cirurgias eletivas para o ano que vem, porque a gente sabe que tem uma quantidade represada muito grande. Então, disponibilizar recursos para que todos os estados performem e diminuam um pouco a fila das cirurgias eletivas. Estamos estudando e avaliando a possibilidade de aumentar um pouco o recurso para a rede de urgência e emergência. A gente já tem conversado e tem verificado uma lotação dessa rede também em função de tudo que ficou represado após a pandemia. E estamos conversando aqui também algumas questões para aprimoramento de alguns procedimentos na atenção primária. A grande diferença do SUS para a saúde suplementar é o alcance da atenção primária da saúde pública. Cerca de 80% ou mais de 80% de todas as patologias poderiam ser resolvidas, então, na atenção primária. Então, estamos trabalhando nesse sentido. É possível que em breve a gente traga, então, novidades sobre esse pacote dessas medidas que a gente está estudando em conjunto com o Congresso, porque a gente tem, de fato, que utilizar um pouco de orçamento para isso, na síndrome pós-Covid. Com relação especificamente à oncologia, Fábio, e não só a oncologia, mas diversas outras patologias, a gente tem mesmo algumas incorporações já realizadas pela Conitec, mas a gente tem uma dificuldade orçamentária para poder fazer frente a essas incorporações. Mas a boa notícia é, com a aprovação em a PEC sendo aprovada, a PEC dos precatórios sendo aprovada, há uma alteração da metodologia de cálculo da atualização do orçamento do Ministério da Saúde. Então, em 2017, data da emenda constitucional, congelou-se, então, o orçamento do Ministério da Saúde, que vinha sendo atualizado pela inflação ano a ano, só que uma inflação acumulada de janeiro a junho do ano anterior. Com a PEC, essa data base ela aumenta, ela vai de janeiro a dezembro. E como esse ano a gente teve uma inflação um pouco mais generosa, vou usar essa expressão, mas a gente então terá uma atualização do orçamento base do Ministério, um incremento ali da ordem de 10 a 12 a 14 bilhões de reais, a depender do cálculo que for feito, e com esse aumento desse orçamento, a gente vai conseguir, então, atender algumas necessidades de incorporação desses medicamentos, não só de oncologia, mas diversos outros medicamentos. Então, o SUS, como ele tem 3 princípios que o regem, né? O primeiro deles é a universalidade, o segundo é integralidade, no sentido de que ele deve ser capaz de tratar toda e qualquer doença. Então, não é, se você tiver um problema ortopédico, você não trata no SUS. Não, você trata no SUS toda e qualquer necessidade, e a gratuidade. Então, esses princípios da universalidade e da gratuidade tornam o SUS mais desafiador. Então, a gente não pode incorporar um medicamento para atender um pequeno grupo. Então, o medicamento, para ser incorporado, ele deve ser capaz de atender a totalidade da população brasileira. Como a população brasileira é muito grande, todas essas incorporações significam um dispêndio de recurso público muito grande. Então, a oncologia, como tem esses medicamentos muito especializados, para a gente incorporar e, de fato, começar a custear, a gente está falando um medicamento específico, 600, 700, tem medicamento, inclusive, que dá impacto de mais de R$1 bilhão nessa incorporação. Mas é isso, Fábio, estamos estudando, os desafios não são poucos, né? A pandemia trouxe um desafio extra e um baita desafio, né? O Ministério estava acostumado a distribuir no seu Programa Nacional de Imunizações cerca de 300 milhões de imunizantes para mais de 18 campanhas diferentes. Vem a pandemia e faz com que o Ministério distribua só para a Covid mais de 600 milhões de vacinas, né? Somadas as 300, faz do PNI, então, um programa que distribuiu, na verdade, finalizando o ano, distribuirá cerca de 1 bilhão de doses de vacina. Isso fez, desse ano de 2021, então, o maior programa de imunizações da história do país, né? E isso mostra a força do Sistema Único de Saúde. São diversos desafios, sem dúvida que são diversos desafios, mas estamos trabalhando aqui para poder, de alguma forma, aprimorar
o sistema público de saúde e ofertar para toda a população brasileira uma saúde pública de qualidade. Correto, secretário. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua atenção com os assinantes do Jota nesse dia de agenda bastante concorrida aí. Agradeço mais uma vez por essa deferência de falar conosco e com nossos assinantes. Agradeço também a Carla Gamba, nosso repórter, pela participação, aos convidados e convidadas, e lembro que esse conteúdo ficará disponível no nosso canal do YouTube. Portanto, se você gostou, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações. A todos e todas, um bom dia.